Buenas pessoas concurseiras, sou o professor Iago Portela e trago para vocês hoje questões da Banca Objetiva 2022. Convido a tu te inscrever aqui no canal para receber as notificações e ser aprovado nos concursos. Pois é, vamos lá, minha gente. Então vamos para a primeira questão desse nosso vídeo, das questões Banca Objetiva 2022. Então, olha só, primeira questão dessa prova aqui. É uma prova de auxiliar de consultório dentário. Então, olha só. Pedro deseja fazer cachorro-quente para uns amigos. E para isso, ele tem que comprar pão e salsicha. Sabe-se que os pães vêm em embalagens de 8 unidades e que a salsicha vem em embalagens de 10 unidades. Pedro deseja comprar a mesma quantidade de pão e de salsicha. Então, ó, mesma quantidade de pão e de salsicha. Sendo assim, quantas embalagens de pão, de pães, ele terá que comprar? Então, observe o seguinte aqui, pessoal. Nesse tipo de questão, ó, ele precisa encontrar uma quantidade que seja comum às 8 unidades de salsicha e as 10 embalagens de, ou melhor, e as 10 unidades de pão, certo? Ah, não, é o contrário. 8 unidades de pão e 10 de salsicha. Então, assim, ó, tem que encontrar uma quantia que seja comum. Se é uma quantia comum, ou é mínimo múltiplo comum, ou é máximo divisor comum. Como ele vai comprar uma quantidade comum, certo? Ele vai comprar são múltiplos, né? Vai comprar 8, 16, 24, ou então 10, 20, 30, 40. São múltiplos dessas unidades. Então, vai ser o mínimo múltiplo comum. Sim, gente, é uma questão de mínimo múltiplo comum do 8 e do 10, certo? Então, a gente tem que calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, do 8 do 10. É a primeira parte, que a gente vai saber quantas embalagens eles têm, qual é o menor múltiplo comum entre eles. Primeira coisa, entre o 8 e o 10. Como é que a gente calcula MMC? Coloca o 8 e o 10 lado a lado, a barra. Esse traço significa divisão. E aqui tu vai dividir apenas por números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, o 8 e o 2, o 8 e o 10 dá para dividir por 2. Ó, 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Sempre que é possível dividir por um mesmo número, a gente divide, ok? 4 e 5 não dá para dividir pelo mesmo número, então tu vai fazer a fatoração separadamente. Então, o 4 dá para dividir por 2 porque ele é um número par, dá 2. E o 5? 5 não vai dar um resultado exato, então tu vai repeti-lo. 5 dividido por 2 não dá um resultado exato, então tu repete o 5. O 2 dá para dividir por 2 de novo, dá 1. E o 5, tu repete. 5 é número primo. Então, só dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Questões MMC. A gente sempre chega até o fator 1. Tu tem que chegar ao fator 1. E agora, tu vai multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Portanto, o MMC do 8 e do 10 é 40. Ou seja, o primeiro múltiplo comum a 8 e 10 é 40. Então, tu vai ter que associar o 40 para te comprar um número mínimo de embalagens de pão e de salsicha. Então, se tu fizer, ó, 40 dividido por 8, vai dar 5. Então, nós precisamos comprar 5 embalagens de pão, certo? 5 embalagens de pães. Vamos falar o português certo, né? Concurseiro tem que acostumar ao português mais certo para depois não errar com o coloquial na prova.
Então, aqui, ó, 40 dividido por 8, porque a quantidade de pão que vem em cada embalagem, 40 dividido por 8 pães, vai dar 5 embalagens. Então, a quantidade mínima que precisa comprar de embalagens de pão é 5. Agora, ó, se tu quisesse saber a quantidade de... Tá, quantidade de pão, 5, letra A, Argentina. Se tu quiser saber as embalagens de salsicha, tu ia fazer 40 dividido por 10, desculpa. 40 dividido por 10, porque vem 10 salsichas em cada embalagem. 40 dividido por 10, 4. Então, precisaria 4 embalagens de salsicha, ok? Então, quando tu calcula, tu tem que saber o múltiplo comum entre duas quantidades, tu vai calcular o MMC. Se tu quiser a quantidade mínima, no caso, ó, como é o menor múltiplo comum, a quantidade mínima que tem que comprar de pão e de salsicha é 5 e 4, certo? Vamos para a próxima questão? Então, aqui a segunda questão desta rodada de questões, desta prova aqui. Anderson Dias é o primeiro brasileiro a conhecer todos os 196 países do mundo, reconhecidos pela ONU em 543 dias. Ele superou o recorde, né, pessoal? Não é recorde. O recorde da norte-americana Taylor, não sei das quantas, que completou a viagem em 554 dias. Com base nessas informações, é correto afirmar que o tempo de viagem que o brasileiro superou a norte-americana em dias é igual a... Olha só, pessoal, é uma questão muito simples, que quando cai, o que o pessoal pensa? Ah, mas tá tão fácil, não pode. Daí fica procurando caraminhola, coisa errada, coisa para errar. O que está pedindo? Está pedindo a quantidade de dias a mais que o Brasil, ou melhor, a menos, né? Quantidade, ó, é correto afirmar que o tempo que o brasileiro superou a norte-americana em dias, ou seja, ele fez em menos dias, né? Do que a norte-americana. Então, tu vai fazer o quê? 554 menos 543. Mas só isso, professor, só isso, certo? Porque ele fez em menos dias, tá? Embora aqui diga, ó, que ele superou por quê? Porque ele fez no menor período de tempo. Portanto, ele fez em menos dias. Ele superou o recorde, né? O recorde da norte-americana. Então, aqui, ó, 4 menos 3, 1. 5 menos 4, 1. 5 menos 5, 0. Então, foi em 11 dias. Simples assim, professor? Simples assim, minha gente, tá? Uma questão bem simples de subtração, que tinha que interpretar, né? A questão é mais de interpretação, porque ele superou a norte-americana. Mas por que superou? Porque ele fez em menos dias, ok? Vamos para a próxima questão. A terceira questão dessa sequência de questões aqui é uma questão envolvendo geometria. Olha só. Certa praça com formato retangular possui 50 metros de comprimento e 35 de largura. Muito bem. Sabe-se que 1/4 da área total dessa praça é um espaço exclusivo para crianças. Assinalar a alternativa que apresenta o valor do espaço exclusivo para crianças. Então, primeira coisa que tu precisa calcular, a área total da praça, certo? Como é que tu calcula a área dessa praça? Como é um formato retangular, será comprimento vezes largura, certo? Ou base vezes altura, como queira o cidadão aí, o concurseiro, né? Então, a área total, comprimento, 50 metros, vezes a largura, 35. Área total igual. Olha só, pessoal. Como é que eu faço essa multiplicação de um modo mais rápido? É 50 vezes 35. O zero do 50 eu coloco aqui na resposta.
E aí eu vou fazer, ó, 5 vezes 5, 25. O 5 aqui e o 2 ali. 5 vezes 3, 15 mais 2, 17. Portanto, a praça tem 1.750 metros quadrados. Agora, quer-se saber qual é um quarto da área total dessa praça, que é o espaço exclusivo para crianças. Então, tu quer saber quanto é um quarto de 1.750. O de, a preposição de em matemática indica multiplicação. Então, tu vai fazer um quarto vezes 1.750. 1.750 não apresenta denominador aparente, então ele é 1. Aí tu vai fazer 1 vezes 1.750, 1.750. 4 vezes 1, 4. E agora é uma divisão, ó. 1.750 dividido por 4. O 1 não dá para dividir por 4, tu vai pegar o 17. 17 dividido por 4. Que número multiplicado por 4 dá mais próximo o resultado de 17? 4. 4 vezes 4, 16. 17 menos 16, 1. Baixa o 5. Então, que número multiplicado por 4 dá mais próximo de 15 e menor? No caso, 3. 3 vezes 4, 12. 15 menos 12, 3. E aqui tu vai baixar o 0. Então, vai dar, que número multiplicado por 4 dá mais próximo de 30? 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Ok? Tá terminando aqui o vídeo, vou puxar para cá, ó. Então, tu vai acrescentar a vírgula, porque não tem mais o que baixar. Coloca o zerinho aqui, acrescentei a vírgula, acrescento o zero no resto. Que número multiplicado por 4 dá mais próximo ou igual a 20? No caso, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Portanto, um quarto de 1.750 vai ser 437,5 metros quadrados, ok? Que é a letra A de Argentina. Então, pessoal, essa questão aqui, ela envolvia o cálculo da área, certo? Um cálculo de área simples. E aqui uma fração de um inteiro, a fração de um pedaço, no caso, né? Ou a parte de um inteiro, que às vezes está lá no edital, fração de um número, fração de um inteiro. Ok? Vamos para a próxima questão? A quarta questão dessa nossa sequência é uma questão envolvendo porcentagem. Então, olha só. Certa escola possui um total de 680 alunos. Sabe-se que 65% dos alunos são meninas. Ao todo, quantos meninos há nessa escola? Certo? Então, quantos meninos? Essa é a pergunta. E aí, para resolver essa questão, tu tem que fazer uma pequena análise. Antes de analisar, não te esquece de dar o like aqui no vídeo. Clica aí no botãozinho like, dá o curtir, tchau, para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Então, olha só. 65% são meninas. Então, nós temos um total de 100%. Desse total, 65% são de meninas, certo? Portanto, os meninos são quantos? 100% menos 65% vai dar 35%. Portanto, se a gente quer saber quantos são os meninos, nós vamos calcular 35% de 680, ok? Vou aqui passar o macete da porcentagem. Olha só, o D é multiplicação. Vou te ensinar o macete e depois eu te explico por quê. Tu tem que cortar aqui, ó, 2 zeros. No caso, tu vai conseguir cortar 1. Portanto, tá? Tu vai fazer a multiplicação. 35 vezes 68. Eu ensino uma multiplicação direta que eu aconselho tu a aprender, que é muito mais rápido. Olha só. Tu vai fazer 5 vezes 8,
40. Reserva o 4. E agora tu multiplica aqui, ó. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 6, 30. Soma tudo, dá 8 e aqui 5. Esse 8 aqui, tu coloca aqui no resultado e reserva o 5, certo? E agora, ó, 3 vezes 6, 18. 18 mais 5 vai dar 23. Então, tu coloca aqui o 23. Eu disse pra ti, ó, que tu tinha que cortar 2 zeros. Por quê? Porque 35% é 35 sobre 100. Então, ó, esse zero aqui, ó, tá? Eu cortei aqui com esse aqui. Esse outro zero ali, eu vou cortar, ó, com aquele lá. Portanto, tu tem que cortar 2 zeros, ou antes de multiplicar ou depois que multiplica. Portanto, o total de meninos é 238. Gabarito, letra B de Brasil. Certo, pessoal? Então, uma questão de porcentagem, tá? Bastante recorrente, pode-se dizer o seguinte, ó, sempre cai, tá? Prova da objetiva, quem for fazer também banca Fundatec, sempre cai porcentagem. É um dos conteúdos mais pedidos por essas duas bancas, tanto objetiva quanto Fundatec, porcentagem. Saiba calcular todos os tipos de porcentagem que existem, certo? Aqui eu vou calcular esse basicão aqui, tá? De porcentagem. Mas vou adiantar para vocês que vou fazer um vídeo. Deixe-me ver aqui nos meus rascunhos. Deixe-me ver. É um vídeo da banca Fafipa, que vai vir depois desse vídeo aqui, que eu faço um cálculo de porcentagem diferente. Nesse vídeo, a gente tem a porcentagem e quer descobrir esse valor aqui, ó. Olha só, eu sei que 35% de 680 é 238. Nessa questão que eu vou fazer no futuro, que vai aparecer logo depois aí desse nosso vídeo, tá? É um vídeo da banca Fafipa, vai estar mais daqui uns dias aqui no canal. Tem a porcentagem, tem o quanto é o percentual e quer descobrir esse valor aqui do meio, ó. Então, no futuro, logo, daqui uns dias, tu vai ter que assistir esse vídeo da Fafipa para descobrir como é que calcula esse valor aqui do meio, quando ele não é conhecido. E a banca objetiva já pediu esse tipo de questão. Portanto, pessoal, vamos à próxima questão? Então, vamos lá, pessoal, a próxima questão. Não te esquece de te inscrever aqui no canal, receber as notificações, clicar no sininho. Lembrando, né, o pessoal que está estudando comigo, olha, tá tendo ótimos resultados aí. Teve um rapaz ali que me mandou, um aluno que me mandou uma mensagem que ele acertava 2, 3 questões de 10. E ele acertou agora no concurso da SUSEP 7 de 10. Olha só a diferença. Então, o professor Iago tá ajudando o pessoal aí, certo? Ativa o sininho, te inscreve no canal, que eu te garanto que tu vai melhorar o desempenho nas provas de matemática e raciocínio lógico. Vamos lá, questões Banca Objetiva 2022. Considerando-se que, em certa mistura, são utilizados 3 kg de cimento e 9 kg de areia. Quantos quilos de cimento devem ser utilizados em uma mistura que utiliza 6 kg de areia? De modo que a proporção, olha só, seja mantida. Então, já está entregando o jogo. É uma questão de proporção, ok? Então, observa o seguinte, ó. Nós vamos montar uma proporção, beleza? Vamos escolher a razão. Como é 3 quilos para 9, ó, 3 para 9, geralmente é mais interessante tu ter o menor em cima da fração e embaixo o maior. Então, vamos colocar cimento para areia, ok? Cimento, ó, são 3 quilos de cimento para 9 de areia, assim como. Aí eu tenho aqui, ó, 6 quilos de areia. Areia, 6 quilos. Quanto de cimento vai ser utilizado, né? Ó, quantos quilos de cimento? X. Ok? O que eu não sei é X.
Por isso que eu gosto muito, pessoal, de escrever essa razão aqui, ó, que é a razão original. Porque olha só, qual era a tendência? Eu botar o 6 aqui em cima e o x aqui embaixo, tá? Aí tu não te atrapalha, é uma dica que o professor te dá na hora de tu montar uma proporção. Escreva qual é a proporção envolvida, tá? Escreve qual é a proporção envolvida. Então, cimento para areia. Tem aqui, ó, cimento para areia, x cimento para 6 de areia. E agora, professor? Agora é resolver essa proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar 9 vezes x igual a 3 vezes 6. 9 vezes x é igual a 3 vezes 6, 18. Como 9 está multiplicando x, dividimos ambos os lados por 9. 9 dividido por 9, 1x, igual 18 dividido por 9, 2. Portanto, quantos quilos de cimento são necessários? 2 quilos. Letra A de Argentina. Certo, pessoal? Tranquilo essa questão? Uma questão envolvendo proporção. Vamos para a próxima questão? A questão seguinte aqui é uma questão que também envolve razão e proporção. Sabemos que a razão, vamos lá, razão, entre a idade do pai de João e seu pai. Então, é a razão entre João e o pai, ok? É igual a 2 para 5, então, 2 para 5. E que João tem 18 anos. Então, João, onde é que vai o 18? Vai na linha do João. João é o antecedente, pai é o consequente. Lembra dos termos da razão? Antecedente, consequente. Então, João tem 18. Qual a idade do pai? X. Ok? Então, aqui, o maior problema é tu montar certa proporção. E agora, professor? Agora é correr para o abraço. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar 2 vezes x igual a 5 vezes 18. Olha só, o 2 está multiplicando x. Então, dá para te dividir ambos os lados por 2. 2 dividido por 2, 1x. 5 não dá para dividir por 2, mas 18 dá, Quanto é 18 dividido por 2? 9. E agora, professor? Agora tu vai fazer aqui, 5 vezes 9, 45. Portanto, quantos anos tem o pai do João? O pai do João tem 45 anos. Letra B de Brasil. Pessoal, aqui é uma dica que o professor dá para vocês, uma dica de simplificação, tá? Por que o professor gosta de simplificar e gosta de ensinar essa dica aqui? Dá essa dica e incentiva vocês que vocês treinem isso aqui. Porque tu ia ter que fazer, 18 vezes 5. Ok? 5 vezes 18 vai dar 90. E depois dividir o 90 por 2. Então, se tu já entende, já consegue enxergar que 18 dividido por 2 é 9, que é muito mais fácil que tu fazer 90 dividido por 2, certo? Tu vai facilitar o teu cálculo, tu vai economizar tempo, ok? E vai aumentar as tuas chances de acertar as questões. Vamos para a próxima questão. A penúltima questão dessa nossa rodada, nessa nossa sequência de questões aqui, olha só. Dubai inaugurou a piscina mais funda do mundo, o novo ponto de atração dos Emirados Árabes. O volume necessário para encher a nova piscina é de 14 milhões de litros de água, equivalente a 6 piscinas olímpicas. Com base nas informações acima, o volume da piscina inaugurada em Dubai, expresso em metros cúbicos, é igual em metros cúbicos. Então, aqui, primeira coisa, vamos escrever esses 14 milhões de litros em números, né? Vamos expressar isso aqui em número. Então, olha só. 14 é 14 milhões. Então, pensa aqui comigo, Então, se eu colocar aqui, vou fazer aqui separado, 1, 2, 3 zeros é a parte das unidades simples. Tá? A classe das unidades simples, que são aquelas menores que 1000.
Coloquei aqui mais 3 zeros, o que eu escrevi? As unidades de milhar. Então, aqui, ó, tenho 9.000, 10.000, ou melhor, 1.000, 10.000, 100.000. Se eu acrescentar mais um zero, dá 1 milhão, ok? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o 14, né? Então, 14 milhões. Então, 14 mais 6 zeros. Ok? Entenderam essa parte? Ó? Aqui é as centenas. Aqui, os milhares. E agora é os milhões. Ó. Então, aqui, unidades simples. Aqui, milhares. Certo? 14.000, 10.000, 20.000. Aqui é a classe dos milhões. Ok? Então, são 14 milhões. Então, 14 mais 6 zeros que dá os milhões. Beleza. Essa é a primeira parte da questão. Segunda parte, ó. Perde em metros cúbicos. O que a gente sabe, ó? Que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Portanto, se eu quero saber a quantidade de metros cúbicos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir esse 14 milhões por 1.000. Bah, professor, que baita conta. Não, olha só, tu só vai cancelar zeros aqui, ó. Cancela esse zero mano a mano, sempre mano a mano. Esses 2 zeros, esse e esse. E aí ficou quanto, ó? Ficou, agora, ó, eu vou escrever aqui embaixo. 14 e mais 3 zeros. 1, 2, 3. Olha só, ficou aqui dentro dos milhares. Então, 14.000 metros cúbicos de água. Portanto, a alternativa D de Dinamarca. A alternativa D é a resposta certa desta questão. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, tinha que lembrar a questão das classes e ordens dos números, né? Sistema de numeração. E essa relação aqui, ó. Metro cúbico, quantidade de litros. 1.000 litros, 1 metro cúbico. Ok? Vamos para a última questão? A última questão desse nosso vídeo aqui é uma questão de sequência, né? Sequência de nomes. Olha só, Augusto, Breno, João e Pedro formam uma fila. De modo que, ó, Pedro não é o primeiro. João está logo atrás de Augusto. E Breno é o último da fila. Sendo assim, assinalar a alternativa correta. Bom, eu desenvolvi, pessoal, o meu modo de resolver esse tipo de questão. Não encontrei outros professores explicando assim. De repente tenha, tá? De repente tem outro professor, só não encontrei. Como é que eu resolvo? Ó? São 4 indivíduos, ok? Então, eu vou escrever aqui, ó, 4 lugares. Eles ocupam 4 lugares, né? E eu escrevo as iniciais de cada um deles. Então, Augusto, Breno, João e Pedro. 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 E agora, o que o professor faz? O professor vai eliminando as posições. Olha só, o que diz aqui, ó. Pedro não é o primeiro. Então, no primeiro lugar, Pedro não está. Certo? Então, a gente já sabe que o Pedro não está aqui. Então, ele está aqui, aqui ou aqui. Depois, ó, João está logo atrás do Augusto. E aí, o que a gente tem? Ó? Breno é o último. Então, o Breno está aqui, ó. Esse é o lugar do Breno. Então, o Augusto não pode estar aqui, o João não pode estar aqui e o Pedro também não. Como o Breno está aqui, ele não está aqui, não está aqui e também não está aqui. Certo? Então, olha só. Ficou melhor, né? Ficou mais apresentável, vamos dizer assim. Ok? Então, o que a gente tem agora? Pedro não é o primeiro, então Pedro não pode estar aqui. E o Breno é o último, então Pedro está aqui. Então, a gente tem aqui algumas opções. Olha só. João está atrás do Augusto, certo? Então, como é que a gente vai chegar nisso daqui, ó? Olha só.
O Pedro não pode estar aqui. E o João está atrás do Augusto. Então, primeiro está o Augusto, depois está o João. Então, como aqui ou é só o João ou é só o Augusto, e o João está atrás do Augusto, então o João não pode estar aqui. Tá o Augusto é o primeiro. Se o Augusto é o primeiro, ele não pode estar aqui e não pode estar aqui. Agora sobrou o João e o Pedro. Ó, João está logo atrás do Augusto. Então, se o Augusto está aqui, o João está aqui. Logo, o Pedro não pode estar aqui. Se o João é o segundo, ele não pode estar aqui nesse lugar, no terceiro. Então, como é que ficou a ordem? Ó? Ficou Augusto, João, Pedro e Breno. Vamos para as alternativas. Entendido? Então, aqui, ó, o que o professor fez? Ó? O professor foi eliminando, de acordo com as informações dadas pelo problema, eu fui eliminando os indivíduos nos lugares das filas. Foi isso que eu fiz. Então, essa técnica que eu desenvolvi, que é uma coisa minha, é eu, professor Iago, que faço assim. Não sei se outros professores fazem, mas eu gosto e me entendo assim. E espero que vocês entendam também. Então, vamos analisar as alternativas. Augusto é o segundo da fila. Não, Augusto é o primeiro. Então, a letra A morreu. João é o primeiro da fila. Não, João é o segundo. Morreu. Pedro é o segundo da fila. Não, o João é o segundo da fila. João é o segundo da fila. Beleza, é isso mesmo. Então, a alternativa D de Dinamarca. Certo, pessoal? Então, agradeço a audiência de vocês. Gratidão por estarem aqui comigo, estudando aqui comigo. E convido a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, receber as notificações. Por quê? Quem estuda matemática e raciocínio lógico com o professor Iago vai passar, certo? Tá? Vai melhorar o desempenho aí. Eu faço 50%, tu faz 50% e nós fizemos 100% do gabarito. Certo, pessoal? Até a próxima, até o próximo vídeo. Até a próxima videoaula. E não se esqueça, quarta-feira, 20 horas, live Matemática Básica na Veia.